Olá, nós estamos com a doutora Carolina, psiquiatra, especialista na área infantil e adolescência. E é um prazer recebê-la aqui, doutora. Seja muito bem-vinda. Obrigada porque você arrumou um tempo na sua agenda. Nós sabemos que é lotada, que você é uma pessoa super solicitada pela sua competência, pelo seu comprometimento com o seu trabalho, com os seus pacientes. Então, nós nos sentimos muito honradas de tê-la aqui. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite e parabéns pela iniciativa. Eu acho que quando a gente promove um espaço para a gente poder falar, né? E falar da gente, falar de temas variados, assim, isso agrega para todo mundo. Uhum. Eu sou Silvia Faria, sou cirurgião dentista, especialista em ortodontia e ortopedia facial. Essa é minha colega carinhosa que eu carrego comigo, que está aqui nesse desafio que nós estamos começando hoje, a querida Thaisa. Por favor, amiga. Como a Silvia disse, eu sou a Thaisa, trabalho no ramo da moda, dos acessórios, como a gente já havia conversado, lá de Paranaíba. E estou muito feliz com a sua presença. A gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho aqui nos bastidores. Já adorei conhecer a doutora. Gostaria de saber se a gente pode chamar de doutora Isso. Carolina, de Carolina ou de Carol? De Carol. De Carol. Melhor, né, Carol? E, Melhor. Carol, eu queria iniciar nossa conversa para você dizer para nós um pouquinho da doutora Carolina e da Carol, pra gente iniciar o nosso bate-papo. A gente até estava conversando antes, né? Que assim, é muito difícil para mim diferenciar quem é a doutora Carolina e quem é a Carol. Porque quem que veio primeiro, né? Na terapia, né? Isso eu acho que eu vou citar várias vezes. Eu faço análise há anos, assim, e realmente tento trabalhar muito meu autoconhecimento para eu tentar realmente cada vez mais me conhecer, né? Eu percebo que a doutora Carolina, que o meu lado psiquiatra, né? Ele surgiu desde muito cedo. Então, desde cedo eu era aquela que mediava, que conversava, que tinha um olhar um pouco através dos outros. Sempre fui muito sensível, né? Com as coisas, com as pessoas, com os sentimentos, até demais, né? Então, era mega chorona, e, enfim. Até meio exagerada, às vezes. E com o passar do tempo, né? Eu consegui, de algum jeito, canalizar isso para minha profissão. Então, eu sou muito grata, né, por ter conseguido escolher uma profissão que fizesse o maior sentido para mim. Porque eu uni algo que eu já tinha, como uma habilidade mesmo intrínseca minha, pelas minhas vivências, né, a profissão que eu faço hoje. Então, é difícil, que nem eu estava também comentando antes, é difícil para mim, né, que sou psiquiatra. Estou do outro lado hoje, né? Sendo entrevistada, né? De certa maneira, e ficar desse lado. Porque, na maioria das vezes, sou eu quem faz a entrevista e eu tô do lado contrário que eu tô agora. E né? como você está se sentindo do outro lado? Talvez um pouco exposta. Porque isso é vulnerável. Mais vulnerável. Porque não é algo que eu estou acostumada. Né? Então, é muito mais comum você me ver conversando sobre o outro, com o outro, do que sobre mim. Né? Mas é algo para ser trabalhado. Então, vamos lá. É um desafio. E o que você teme quando você fica vulnerável assim? Porque aqui nós ficamos muito expostas na câmera, né? Sim. E tem sempre alguma coisinha que a gente tem um... Na verdade, assim, não é uma vulnerabilidade no sentido, nossa, eu vou expor algo que poderia ser julgado ou algo nesse sentido. É porque é um lugar que eu não conheço. É o inesperado. É um lugar que é um lugar onde eu normalmente eu não me coloco, eu não tô e não sou familiarizada com, né? Assim, eu já participei, por exemplo, de programas que eu fiz ao vivo, de podcast, de programa de TV, de rádio, várias coisas, assim. Já participei, já fiz um podcast. Pela sua competência. Mas sempre com um tema voltado para a psiquiatria, né? Ou para um tema específico, que é algo que, às vezes, para mim, é muito mais fácil falar do que falar de mim. E isso é algo interessante. Talvez traga isso para até futuramente. Nossa, o nosso objetivo nesse podcast é, assim, a nossa realidade, os nossos conflitos. Porque nós, conversando com nossas amigas, o que nós vemos? Manter o equilíbrio entre esposa, mulher, mãe, dona de casa, altos cuidados, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. Então, hoje nós somos uma caixinha com muita coisa dentro. E que se uma ponta desponta, entra já o desequilíbrio. E nós vivemos em uma eterna cobrança, né? Então, nós queremos
com as nossas convidadas dicas. Como a gente consegue ser mulher no dia de hoje e ter equilíbrio. E com uma psiquiatra, então, gente, eu quero assim, gravar o segredo. Sem deixar os filhos loucos. E depois eu quero a receita também, tá, doutora? Sem deixar os filhos loucos, o marido desequilibrado, o trabalho organizado. Como? Porque assim, as entrevistadas que sentam aqui são mulheres altamente de sucesso. Tanto profissional quanto pessoal. Né? Nas nossas profissões, quanto nas nossas famílias. Mas eu vou contar um segredo. E assim, como administrar tudo isso? Eu vou contar um segredo. Não existe essa mulher perfeita. Não, a gente não quer ser Porque assim, mas no sentido de... Assim, quando a gente olha, por exemplo, né? Se eu olhar... sempre quando eu olho para o outro, então eu olho para uma mulher de sucesso, alguém que é capaz de tudo. Eu encontro uma falha, porque sempre existe uma falha. E isso é humano, e isso tem que ser aceitável, e isso é normal, né? É muito difícil para a mulher hoje em dia ela assumir todos esses papéis, né? Eu ainda não sou mãe, né? Não sou mãe, mas eu já acho difícil conciliar a minha vida profissional, que realmente é uma vida muito atribulada, assim. Eu falo, eu não trabalho só no consultório, eu saio do consultório, eu tenho demandas para fazer em casa, eu tenho receitas de pacientes para fazer o tempo todo, e eu ainda preciso ficar sempre atualizada dentro da minha área, porque a cada mês, enfim, sempre surgem coisas novas dentro da área. Então, isso me consome muito, né? Esse meu trabalho é cansativo, mas isso é a Carol psiquiatra. Assim como, né, a Silvia dentista, em muitos momentos você vai estar muito sobrecarregada com muitas coisas do trabalho. E aí, o que a gente faz com a vida pessoal? Quem é que escolhe o que vai comer no dia seguinte, no almoço, né? Quem que prepara, quem que gerencia a casa, quem que vê que, acabou, o jogo de cama não tá legal, vai ter que mandar arrumar, vai ter que mandar lavanderia, vai ter que isso, nanana. Então, esse gerenciamento do lar e conciliar essas duas coisas não é fácil para a mulher, né? E aí, uma vez eu fiz um podcast com uma psicanalista, amiga minha, uma querida. E aí, ela me falou assim, Carol, eu acho que uma das coisas que gera, muitas vezes, na mulher, um desconforto, é quando esses espaços, eles não estão bem delimitados. Como assim, né? Então, quem é a mãe, quem é a profissional, quem é a profissional de casa, e saber dividir esses espaços muito bem, sem sentir culpa por estar num espaço diferente do outro. Então, por exemplo, né, o que eu escuto das mães. Eu sou uma mãe e eu tô trabalhando, eu devia estar lá com meu filho neste momento. A culpa. Agora eu tô aqui com meu filho, nossa, eu devia estar trabalhando, tem tanta coisa para eu fazer, e aí a culpa de não estar com o filho. Nossa, eu não dei atenção pro meu marido esse final de semana porque me consumi com o meu filho, teve um monte de aniversário, não sei o que, não consegui ficar com o marido. A culpa. Então, assim, os espaços dessa mulher não estão bem divididos. Então, quando a gente tá fazendo uma coisa, ou quando a gente se dispõe a algo, é aquilo, e depois aquilo, e saber dividir, e saber abrir mão dos dois lados. Então, eu vou abrir mão, às vezes, da profissional, nesse momento, para estar com meu marido, com a minha família, né? Ou eu vou ter que abrir mão, em alguns momentos, dessa parte familiar, porque eu acho que o profissional, em algum momento, eu preciso me dedicar mais para isso. E saber delimitar isso bem. O que é também um pouco ilusório, né? Porque também não existe um perfeito nisso tudo, né? E essa cobrança, essa culpa, gera a famosa ansiedade, né, doutora? A ansiedade, a depressão, né? A mulher, ela é muito mais acometida por transtornos mentais, principalmente a ansiedade, o transtorno depressivo, do que o homem, né? Por quê? É genético? Existe uma carga que a gente fala, aspectos hormonais que fazem, né, com que a mulher seja, até mesmo, por exemplo, esses quadros, eles abrem mais no início da puberdade, no pós-parto, na menopausa. Então, são sempre alterações hormonais que acontecem que engatilham esses sintomas na mulher. Mas, né, no homem tem outros transtornos que são mais prevalentes, mas a ansiedade e a depressão na mulher é mais frequente. E eu acredito que, atualmente, é muito por causa dessa carga da mulher atual. Porque antes a mulher moderna é uma mulher cansada, né? No geral, é uma mulher que ela tem que fica ali, tentando equilibrar prato, né? Eu tento dar conta de tudo, tá? Eu tento dar conta do que é possível. E a gente saber que a gente dá conta daquilo que é possível. Não dá pra dar conta de tudo e querer abraçar o mundo, porque senão vai sempre ter essa sensação né, de angústia, de ansiedade, até mesmo, às vezes, exaurir, né? O que eu atendo muito também são mulheres em burnout. Porque estão exaustas de ter que dar conta de tantas coisas e não conseguir diferenciar e dividir e abrir mão de algo, né, em algum momento.
Não é fácil. Não é fácil. Mas também são escolhas, né? Porque se nós compararmos hoje a mulher de hoje com a mulher de 1980, a mulher queria chegar onde ela está hoje. Ela lutou para estar nessa situação. E agora ela não está sabendo lidar com tudo aquilo que ela sempre quis. Na realidade é isso. É verdade. Porque aí entram outros aspectos, né? Porque, na verdade, a mulher... Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. A mulher que eu sou, né? É profissional e tô tentando ali equilibrar uma vida pessoal, quero ter filhos e tudo mais. Mas eu venho de uma família onde a minha mãe era do lar. E o meu pai é o provedor. Então, a minha mãe... e talvez por isso eu tenha uma expectativa em relação a mim, como esposa e como mãe, muito parecida com como a minha mãe foi. Só que a minha mãe, ela tinha uma disponibilidade de tempo, uma disponibilidade afetiva para estar comigo, né? E com os meus irmãos, muito grande. E isso, para mim, é a minha referência. Mas eu sei que eu não vou poder ser igual a minha mãe foi, né? Você não quer ser como sua mãe foi. Eu não consigo. Mas você não quer. Mas eu quero as duas coisas, né? Aí que tá. Você gostaria de ser como sua mãe? Eu acho que talvez em algum momento, porque eu ainda não sou mãe, né? Em algum momento eu tenha que abrir mão um pouco do seu trabalho, da mulher que eu sou agora. Porque a minha prioridade eu vou ter que dividir. Eu não sei se eu conseguiria abrir mão do meu trabalho. Eu acho que isso é uma coisa muito dentro de mim, sabe? Assim, que nem eu falei, se mistura com quem eu sou. Mas eu acho que eu teria que reduzir muito. Porque eu quero, sim, ser uma mãe disponível. Eu trabalho com criança, né, gente? Então, você vê o outro lado, né? O tanto que a criança está sendo impactada por esse corre-corre. Pela falta, pela ausência, né? Mãe. E, Carol, normalmente, não sei se tem a ver, se você tem essa análise, esse índice, vamos dizer assim, as crianças que chegam ao seu consultório, as crianças doentes com essas ansiedades, com esses distúrbios emocionais, fragilizadas, são crianças que têm esse problema devido a algo familiar ou algo genético? Porque, assim, falam-se muito da criação, do efeito, e vem porque está tendo uma família assim, então a criança está sendo reflexo da família. Você acha que as crianças estão assim por quê? Por tudo, né, gente? A gente não consegue... Primeiro, toda vez que eu penso em algum transtorno mental, eu penso tanto em características genéticas, então se eu tenho pais que têm depressão, ou se eu tenho um caso de autismo ou esquizofrenia na família, pode ser que exista um maior risco daquela criança ter. E os aspectos ambientais, né, que são realmente as vivências daquela criança. Então, mesmo tendo genética, eu posso nunca abrir um quadro ao longo da minha vida. Ou eu posso abrir um quadro porque uma vivência que eu tive ambiental, né, então um trauma, uma situação de bullying na escola, ou problemas parentais com esses pais, fazem dar o gatilho. Aí começa a doença. Então, assim, muitas vezes a gente trabalha dentro da psiquiatria com orientação de pais. Então, a gente orienta esses pais primeiro, né? Porque se eles tiverem algum tipo de funcionamento que é gatilho para a doença da criança, que aquilo consiga ser modificado e moldado, né? Ou para eles conseguirem lidar com a doença daquela criança. Porque, às vezes, os pais acabam reforçando a doença, né? Ou tendo uma dificuldade em lidar com aquela criança que tem um funcionamento diferente das outras. Mas, assim, eu não gosto muito de colocar que é sempre culpa dos pais. Tá? A gente tem várias variáveis em volta. O que eu falo para os pais porque assim, os pais já carregam tantas culpas, eles têm que aprender a lidar com aquilo, porque eles não estão preparados. O que eu falo para os pais é assim, gente, o fato está aqui, a criança está aqui. O que vamos fazer a partir de agora? Se vocês tiverem que modificar, que vocês mudem para essa criança, né? Que vocês modifiquem para realmente que essa criança possa se desenvolver melhor. Então, não adianta eu ficar olhando e culpabilizando e gerando, porque isso vai atrapalhar todo o tratamento. Tá? Quando você você decidiu que você ia fazer medicina, que você sempre se sentiu cuidadora. Você falou que você sempre foi muito afetiva. Quando você chegou na medicina, praticamente todas as áreas da medicina são áreas que são acolhedoras, né? A pessoa chega com dor, a pessoa chega em desespero, a pessoa chega com um diagnóstico, às vezes, ruim.
o que te levou à psiquiatria? O que te encanta na psiquiatria? O que virou a chave, por exemplo? Nossa, eu quero fazer psiquiatria porque eu vou impactar a vida do meu paciente nessa situação. Eu posso ajudar meu paciente nesse caso. Que não faria na dermatologia, que não faria na imunologia, que não faria em outra área. Primeiro, assim, eu fui para medicina, né, voltando. O meu avô era médico, né, e ele sempre foi uma grande referência dentro de casa. E aí a minha irmã entrou na faculdade de medicina, ela é 2 anos mais velha, 2 anos e meio mais velha do que eu. Então já era algo que eu já pensava e já tinha o desejo. Já estava habituada com aquilo. Já era um conhecido ali, né? E aí eu entrei na faculdade e desde o começo eu falava que eu queria ser psiquiatra. E os meus colegas, assim, era muito interessante, porque eles já sabiam que eu tinha, sei lá, né, aptidão, ou que eu era mais sensível para conversar, ou eu tinha mais paciência, não sei. E eles já me falavam, olha, Carol, o paciente do leito tal, ele é mais da sua praia. Vai conversar com o paciente enfim. E eu gostava da faculdade, eu gostei das coisas que eu passei na faculdade, eu gostava da prática, mas a psiquiatria, porque eu gosto do ser humano. Era uma coisa assim, inerente sua. Inerente minha. Eu falei isso já até uma vez num podcast que eu faço análise há anos, e eu nunca descobri exatamente o porquê, né, que eu sou psiquiatra, tá? Diz a minha terapeuta, assim, ela é uma analista e ela é interessante o que ela traz, que ela fala assim, sempre que a gente procura a psiquiatria ou a psicologia, a gente também procura curar algo dentro de nós. Não sei se foi isso. Só sei que eu fiz e é algo que, assim, faz o maior sentido na minha vida agora. É algo que te faz feliz. Me faz feliz e faz sentido. Porque todo dia, dentro da minha profissão, eu aprendo alguma coisa. Então, se eu tô ali com o paciente, ele me traz uma história de vida, né? Ele me traz algo que ele vivenciou. Ele me traz um conhecimento que eu não vivi, que eu não... Mas aquilo me agrega de um tanto, né? Que cada vez eu passo eu falo assim, um psiquiatra que acabou de se formar psiquiatra, ele nunca vai ser tão bom quanto daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. Porque a vivência faz com que a gente vá agregando cada vez mais conteúdo através do outro, né? Então, a prática clínica. A prática. Que assim, eu não vou aprender através de um filme, eu não vou aprender através de um livro. Também vou, mas assim, a gente agrega através de cada consulta e cada história e cada pessoa que pisa ali naquele consultório. Então, é uma coisa que me faz o maior sentido e também faz com que cada vez eu cresça mais e tente crescer mais como pessoa, né? E através da vivência do outro, porque nem tudo a gente vive, né? Porque a doença mental, ela é uma coisa assim, você vê a pessoa tá ótima, o corpo está funcionando, não tem diabetes, não tem colesterol, não tem nada. Mas ela está doente. Então, a sociedade, ela tem dificuldade de lidar com o doente mental. É como se fosse uma coisa... às vezes a gente vê as pessoas falando, isso é charme, isso não existe, isso é falta frescura. Isso é frescura, isso é falta de apanhar. Porque a doença mental, ela é o interior da pessoa, né? Então, quando eu vejo assim, quando uma pessoa vai fazer psiquiatria, ela vai trabalhar com o mais profundo da alma, do precioso da pessoa. Aquilo que ela não conta para ninguém, as misérias dela, as dores dela. Então, tem que ser uma pessoa assim, bem generosa como você mesmo, para acolher uma pessoa nessa situação, pegar os cacos. O pegar os cacos, exatamente, né? A gente pega e vai tentando montar o quebra-cabeça e grudar e trazer a luz da vida, né? E assim, eu acho que uma coisa é a pessoa saber que ela não tá sozinha. Isso é o mais importante. Que ela tá sendo escutada e que essa dor que ela sente pode ser acolhida, tá? Que ela pode também, que tem muitas pessoas que ainda, além de ter uma doença, por exemplo, eu tenho um transtorno depressivo, se culpam por estar deprimidas e começam a se sentir mal. Por que eu tô assim? Por que eu sinto tudo que eu sinto? O que tá acontecendo comigo? Eu não sou a mesma. Então, assim, é saber realmente a gente conseguir acolher essa pessoa e ela entender que ela não tá sozinha no mundo. Que a gente vai começar um processo, que esse tratamento, ele pode auxiliar, né? E que a gente tá junto nessa. Tamo junto. Carol, tem pessoas que chegam até o seu consultório e não se enxergam com essa doença. Sim, depende que da acham doença. Que está, com essa doença emocional, ou depressiva, ou acha que não tá com nenhum problema emocional e acha que tá tudo ótimo. Assim, tem vários casos e casos, né? Então, por exemplo, já tive pacientes que chegaram
e falaram assim, olha, né? Que não precisam de ajuda. Meu marido Vim mandou aqui, eu vir, eu tô aqui, meio mas eu não obrigada, mas tá preciso tudo tá bem. aqui. Aí a gente vai conversando e vai vendo que a pessoa tem, por exemplo, um toque gravíssimo e uma mania de organizar e de limpeza e perde horas fazendo isso, mas dentro do funcionamento daquilo, a pessoa vai achando que aquilo faz parte do dia a dia e que aquilo é normal pra ela, né? Que não é patológico. E até uma coisa interessante é a gente conseguir saber o que é o normal e o que é o patológico. Porque certo grau de ansiedade é normal, certo grau de organização e de ser metódico para algumas pessoas pode ser normal. Então, a gente fica ali e vai tentando captar aquilo que gera... Porque o que é a doença? É aquilo que vai gerar um sofrimento muito grande ou que vai gerar um prejuízo muito grande tanto para mim quanto para o outro, né? Então... Por exemplo, outros casos de pacientes que têm muita dificuldade em entrar em contato com a doença. Pacientes que são usuários, por exemplo, de bebida alcoólica ou de drogas. Muitas vezes, para eles, está tudo bem. Ah, não, tá tudo bem. Eu paro o que eu quero. Eu nem trabalho mais com casos de dependência, mas tem muito essa coisa de ficar numa ambivalência, né? Será que é a doença ou não é e tal. E aí, geralmente, eles são trazidos para uma outra pessoa para dar início ao tratamento. E aí, vai do profissional, a gente vai tentando captar, né? Vai segurando aqui, segurando ali, vai tentando mostrar realmente que tem algo ali que poderia, né, ser tratado e que poderia melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. É bem interessante isso. Então, você acha que há um grande número de pacientes que chegam no consultório sem ter consciência real de que estão doentes? Não só de pacientes, né, gente? De Até pessoas. De pessoas, no geral, né? De pacientes e de que pessoas. Que acham que tá tudo bem e não está, né? Eu imagino que deve ter bastante pessoas com resistência até a medicamentos, né? A tomar. Porque, assim, tem muito aquele preconceito de achar que quem vai ao psiquiatra está louco. Ou que eu brinco que, na viciar, verdade, quem não vai que tá. Porque quem vai está bem tratado, bem cuidado. Exato. Não é? Quem não vai que tem... está. Mais ou menos isso, não é, doutora? Tem muito estigma, tá? Tem muito estigma em cima da doença mental. E quando eu falo doença mental, gente, às vezes são casos que as pessoas... É porque quando pensa no psiquiatra, você pensa numa coisa assim, de filme, sei lá, quadros graves de doença mental. Hoje em dia, o transtorno mais prevalente é o transtorno de ansiedade generalizada, um dos mais prevalentes. Que é o quê? Que é preocupação excessiva, tensão, aquela pessoa que não desliga, alteração de sono. Muitas pessoas possuem transtorno de ansiedade generalizada e acham que é normal continuar desse jeito. E isso é um transtorno, né? E que tem medicamentos que não viciam, tem medicamentos que são muito seguros e que poderiam ajudar na qualidade de vida dessa pessoa. Mas tem todo esse preconceito, né? Tanto do medo de procurar a ajuda, porque assim, nossa, se eu procurar ajuda, realmente eu estou muito louco, né? Como eu vou ser vista. Como eu vou ser vista e o que é que os outros vão pensar, ou eu mesma pensar, né? Porque... E aí tem muitas barreiras para isso. E a outra coisa é o medo do medicamento. Porque antigamente, os medicamentos eram muito fortes. Então, os medicamentos realmente, eles davam sonolência, a pessoa ficava prostrada. Era mais difícil a adaptação. Hoje, nós temos medicamentos mais modernos, né? Que proporcionam uma qualidade de vida naquela pessoa sem ter tantos efeitos colaterais contra os outros medicamentos. Aí, muitos perguntam para mim, Carol, eu vou ficar muito dopado, sedado? Eu falei, olha, se você ficar, você já manda mensagem e já me avisa, né? Eu falo, pode me xingar, porque assim, não é o objetivo. Você não tem que ficar dopado, né? Você tem que realmente melhorar o funcionamento. Se ficar dopado, tá errado. Tem muita essa resistência de achar que vai ficar dopado ou de achar que vai ficar dependente pro resto da vida do medicamento, não né? Fica. Existem remédios, óbvio. Tem medicamentos que dão dependência, mas assim, de primeira escolha, a maioria deles não dá dependência. Se o seu profissional que atender, né, é um psiquiatra, ele vai passar um medicamento que possa causar dependência, ele vai avisar você. Toma cuidado com esse, que esse aí é mais perigoso. E as crianças? Que você é especialista em criança, né? Uhum. O que está acontecendo com as crianças? Elas estão tão fracas. Eu comparo as crianças que eu atendo hoje com as crianças de 10 anos atrás. Elas estão tão diferentes. O que interferiu na mudança dessas crianças, dessa geração? O que você acha? Foi genética? Foi alimentar? Foi visual? Foi a internet? Tem várias coisas, Qual foi Silvia? o impacto que está tirando a alegria dessas crianças? Está tirando a alegria, eu acho. Também, talvez, né? Mas assim, acho que tem vários aspectos. Primeiro, existe um aspecto geracional, né? Então, de quem são os pais dessa criança, que geração que eles vieram,
como eles foram criados, qual é a época, por exemplo, pensando no Brasil, né? Qual a época esses pais foram criados e como é que eles estão criando essas crianças, tá? Então começa desde o começa desde ali. a gente começa desde o que foi projetado em cima dessas crianças através desses pais. Então, vou dar exemplos. Eu sofri demais durante a minha infância, então não quero que meus filhos sofram tanto, né? O que eu passei, não quero que meus filhos passem, ou situações semelhantes ali, né? Então, existe um aspecto geracional, certo? O outro aspecto é que é a primeira geração que tem acesso 100% a telas. Eu falo assim, eu sou dos anos 90, eu nasci em 1990. Eu não tive acesso à tela de cara. O meu acesso à tela, ele foi começar, sei lá, eu devia ter 12, 13, e olhe lá, assim, ainda mais, tá? Então, no máximo que eu vi era um desenho na televisão. Então, é uma geração que o acesso à internet, o acesso às telas começou desde muito cedo. Tem crianças ali, apesar de não indicado, que vem, o pai coloca um desenho, a mãe bota um desenho ali desde que nasceu, assim, na frente do carrinho, né? E, então, esse acesso a telas também acabou... uma vez eu escutei isso e eu achei bem interessante, que a tela é um invasor dentro da sua casa. Ele é um invasor. Você traz tudo aquilo que você quer proteger o teu filho, ele tem acesso ilimitado a tudo que você acha que poderia ser perigoso para ele. A questão é, ele vai buscar aquilo ou ele não vai buscar aquilo? Então, tem acesso a pessoas que ele pode conversar que são do mundo inteiro. Ele tem acesso a desenhos e conteúdos que você não sabe o que ele está vendo. Os jogos eletrônicos o tempo todo, que você também não tá ali fiscalizando, monitorando. Esses dias, assim, tem vários. Se vocês colocarem na internet ou... Não sei como foi com os filhos de vocês, mas assim, desenhinhos que você põe na televisão e você olha que são absurdos, conteúdos são absurdos. E aí, a não fiscalização desses pais sobrecarregados, que trabalham bastante, né, faz com que, às vezes, essa criança acabe tendo contato com muitas coisas e tenha mais dificuldade em lidar com a frustração. Porque a dificuldade em lidar com a frustração, eu tô pensando aqui num joguinho, numa tela. É o quê? Né? Eu tô sempre sendo gratificado no jogo. Tá sempre prim. Meu Deus. Depois, de novo, prim. Eu vou botar mais dinheiro nesse joguinho. Várias crianças com vício em jogos. Então, eu acho que é todo um todo, sabe? Existe realmente a criança atual... Eu sei que antigamente, às vezes, não existia tanto diagnóstico e tanto acesso à informação e tudo. Talvez pudesse sofrer e não expressasse tanto. Mas a criança atual, ela tá muito mais exposta a fatores que poderiam ser fatores até de risco, né? Ela está menos protegida do que a criança há anos atrás. E não só por causa da mídia, né? A gente fala de alimentação, por exemplo. Os alimentos hoje em dia, antigamente, se a gente fosse pensar, eu tinha o café da manhã, o almoço e a janta, e era aquilo que tinha na minha casa. Né? No máximo, de vez em quando, surgiu uma coisinha diferente ali. A criança atual, ela tem um acesso a iFood, ela tem um acesso a vários alimentos ultraprocessados, ela tá o tempo todo ali se gratificando também, gratificando esse cérebro com coisas hiperpalatáveis. Então, tem uma série de coisas externas que pode estar influenciando essa criança. E aí vem, né, como que a gente faz? A gente blinda essa criança e aliena ela de um mundo que está acontecendo, globalizado, digitalizado, ou a gente, realmente, que é o que orienta os pais, fiscaliza, aprende a conviver com essa tecnologia, sabendo aquilo que seu filho tem contato, colocando limite em questões da alimentação também, não tendo acesso ilimitado a tudo, colocando as regras, sendo assertivos. O que não é fácil, né? Falar assim, não existe um mundo ideal, existe o mundo que a gente vive, existem as crianças que estão aqui agora, e a gente vai direcionando para aquilo que vai auxiliando no desenvolvimento dela, tanto da resiliência, né, que eu acho que é uma das coisas da criança que hoje em dia tem mais dificuldade, né, de lidar com a frustração, de ter resiliência para passar sobre problemas, situações problema. Mas é isso, assim, eu acho que é um apanhado de coisas que geram isso. O Carol. Eu vi um artigo falando dos pais cansados, que eles estão tão cansados que a criança, quando entra na fase dos 6 anos, eles estão pondo, que começa a perguntar, eles estão pondo eles para perguntar para a inteligência artificial. Meu Deus, gente. Entendeu? Eu fiquei chocada. E vem os pais cansados também, porque assim, vamos pensar no nosso dia a dia, tá? Onde que tá o celular de vocês? Quantas vezes ele toca por dia e ele apita algum tipo de mensagem, algum tipo de informação? Quando você chega em casa, aí o seu filho tá falando, o celular tá apitando, aí você tá não sei o quê, aí qual a atenção que você dá para essa criança quando você tem a disponibilidade de estar com a criança?
Muitas vezes a criança está com os pais para falar, ele passa o dia inteiro comigo. Mas não tem uma atenção de qualidade e de presença. Eu acredito nisso. Por quê? Porque existe um excesso de coisas que atrapalham. Então, assim, que nem uma mãe, esses dias eu estava conversando com ela em consulta para dar uma orientação, e ela me trouxe que, assim, a criança deixava a TV ligada o dia inteiro, e aquele barulho, aqueles desenhos passando, a criança começava a brincar com uma coisa e ia para outra, e aí aquela coisa dentro de casa. Daí eu conversei com ela, falei, olha, você tá vendo que o ambiente tá muito excessivo de informação, de barulho. Imagina, gente, música infantil a tarde inteira dentro de casa, aqueles desenhinhos, aquelas vozes. É muito excitatório tudo isso, né? E qual o contato você tem com essa criança sem estar realmente interferido por algo externo? Então, pela TV, pelo joguinho, qual o seu contato, o seu olho no olho desse seu filho? É isso que eu ia te falar. Eu, como mãe, né, eu tenho 2 filhos, o Lucas de 6 e o Davi de 8. Os pais se sentem muito culpados, né? Como a gente já disse, todo mundo trabalhando muito, mas também eu acho um pouco que deve ser um pouco complicado você, como profissional, ter que diagnosticar até que ponto é uma ansiedade ou é um transtorno da criança, ou até que ponto é um reflexo má dos pais. Educação dos pais. Porque qualquer pessoa vê que deixar, às vezes, um filho o dia inteiro numa televisão ou o dia inteiro no celular vai gerar uma ansiedade. Até que ponto isso é uma ansiedade da criança ou é uma ansiedade que está sendo gerada pela criação dos pais? O que eu faço em consulta, eu falo, eu sou bem sincera, tá? Assim, em consulta, eu sempre falo a verdade pro paciente, pros pais. Eu sempre faço um jogo bem aberto, assim, pra gente... Mas tem que ser, né, Carol? Porque se você busca a verdade, a cura, ela tem que vir em cima da verdade. Tem. Então, eu falo, não, obviamente, dessa maneira, mas muitas vezes eu já atendi uma primeira vez um paciente, e aí eu oriento os pais. Eu falo, olha, eu acho que isso é reflexo disso, né? Eu acho que, por exemplo... Vamos pensar o que ele sente. Pode ser reflexo do excesso de telas, essa alteração de sono, é por causa que precisa colocar uma higiene do sono, a gente orientar o que fazer antes de dormir, nananã. Eu dou todas as orientações e falo, vamos reavaliar? Daqui a 2 meses, a gente inicia, às vezes, uma psicoterapia. Vamos por etapas. Nem sempre é medicamentoso. Faz um cronograma para a criança, né? E quando os pais, eles veem a resposta, aquela orientação, por exemplo, vamos tirar a tela a partir das 6 da tarde. Pronto. Faz só isso. Aí você dá uma observada nessa criança daqui a 1, 2 meses. Às vezes só isso, que às vezes é uma coisa pequena, mas que os pais não atinaram naquele momento que poderia estar atrapalhando o sono daquela criança, já resolve a insônia, que na teoria não era uma insônia. Era porque a criança estava hiperestimulada antes de dormir e por isso não pegava no sono no horário adequado. Então, assim, às vezes são pequenas modificações de rotina, do estilo de vida, e que os pais, às vezes, não têm esse olhar. Eu não gosto muito de colocar realmente os pais como grande vilão e culpado. A gente faz o que a gente tem dentro de nós, o que a gente aprendeu, o que a gente teve de vivência. E muitos pais não conseguiram e não tiveram esse olhar ou essa vivência, e às vezes eles não conseguem enxergar, né, aquilo que aquela criança necessita naquele momento. Então, por isso, uma avaliação externa de um psicólogo ou um psiquiatra, muitas vezes direciona para a gente conseguir chegar ao nosso objetivo, né? Então, qual é o objetivo? É sono, é perda de peso, é melhora da ansiedade, é melhora da inquietude, da desatenção, né? E quando isso é uma doença, né, quando eu falo de um TDAH ou de um transtorno ansioso, aí a gente vai para a parte medicamentosa mesmo, porque não é só ambiental. Né? Daí existe uma questão orgânica. Vai fazendo as eliminações para ter certeza. Que é aquilo, até porque assim, eu tomo muito mais cuidado, eu acho que isso é algo do psiquiatra infantil, né? A gente tem mais cautela no uso de medicamentos. Porque a gente está falando de um cérebro que está desenvolvendo. E que vai interferir hormonalmente, né? Tem muitos remédios que interferem. Hormonalmente até não, assim, tirando... Enfim, mas assim, no geral, a partir do momento que a gente conseguir um tratamento ambiental e de outras coisas sem o uso do medicamento, é melhor. É melhor. Mas, né... Quando necessário tem que usar. O remédio, ele não gera um problema. A doença gera um problema. Eu acredito, tem que ter qualidade de vida. Eu sempre falo assim, meus pacientes, eu encaminho muito para os seus colegas. Aí eu não quero ir, falei, eu não quero tomar remédio. Mas assim, o diabético não toma remédio? O diabético toma remédio. O cardíaco não toma remédio? Cardíaco. Quem precisa usar óculos? Não usa óculos? Se você tem necessidade de tomar um remédio que um psiquiatra indicar, é porque tem que tomar. Exatamente. Então, quem tem que tirar é o psiquiatra, não é lá. Eu vou lá, tomo um mês e não preciso mais.
O grande problema também é esse, é a suspensão da medicação sem acompanhamento médico. Então, a conscientização do paciente de que a estabilização da doença e a cura da doença vai com a persistência e a constância do tratamento é uma coisa muito importante, né? Não pode parar a medicação sem o médico mandar parar, né? Porque o vizinho falou que parou, entendeu? Ninguém para remédio de pressão quando o médico não manda. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que mudar esse conceito cultural. O medicamento tem que ser tomado quando o médico indica, tem que ser parado de tomar quando o médico fala que não precisa mais. É verdade. Há ainda uma resistência muito grande, né? Eu falo para tomar medicamento do psiquiatra quando a pessoa precisa e a pessoa quando está obesa. Ninguém quer tomar um medicamento porque está obesa. A obesidade também é uma doença e o distúrbio emocional também é uma doença. E por que não tratar como doença? Né? Hoje em dia, gente, a gente tem um arsenal, né, de terapêutica, um arsenal de profissionais capacitados. Então, por que não a gente usufruir disso, né? Eu acho que tem muito também na cabeça das pessoas uma coisa de eu tenho que dar conta de tudo. Daí a gente tá pensando também, voltando lá naquela mãe que a gente tava falando, tem que dar conta de ser mãe, de tudo, né? Então, muitas pessoas têm uma coisa de eu tenho que dar conta de tudo. Então, se eu adoeço, nossa, aonde eu estou errando e eu vou dar conta de melhorar. A gente tá falando de uma doença. Ninguém fala, eu vou melhorar a minha pressão alta, eu vou melhorar a minha pneumonia. A partir de amanhã não tenho mais diabetes. Ninguém vai... eu não tenho que dar conta de melhorar, né? E outras questões também. Então, vamos pensar até na obesidade. A obesidade é uma doença, existe um processo inflamatório, né? Que a longo prazo reduz a expectativa de vida, tem correlação com quadros depressivos, com a apneia do sono, enfim, com N outras condições. Aí aquela pessoa não consegue ter uma perda de peso porque a obesidade, ela é multifatorial. E aí eu penso, por exemplo, uma pessoa que tenha um transtorno de compulsão alimentar, que é um diagnóstico psiquiátrico, tá? Eu vou parar de comer, eu tenho que dar conta de parar de controlar a minha compulsão alimentar. Sozinha. É como alcoólatra. Sozinha. E é muito difícil. Eu concordo com É difícil porque a gente tá falando de uma doença e a compulsão alimentar gera tanto sofrimento que se aquela pessoa soubesse que existe um tratamento para isso, o quanto melhoraria a qualidade de vida. E traz mais efeito colateral não tratar do que tratar, né? Às vezes o remédio, o medicamento vai trazer bem menos do que... Porque muita gente tem a impressão de que assim, a obesidade, eu escolho que eu quero ser obeso. Ok, mas isso pode gerar consequências, porque a gente não tá falando da parte estética. No consultório eu nunca falo que a perda de peso é para estética. A perda de peso é para melhora da funcionalidade, da qualidade de vida. E longevidade. Assim, exato. Por quê? Porque ser obeso, né, pode ter várias consequências no organismo. Né? Você sabe quando eu estava grávida, eu pensava assim, gente, tudo pro obeso é mais difícil, porque eu estava com a minha barriga, né? Eu engordei pouco, mas era mais difícil para mim sentar, era mais difícil para mim levantar, era mais difícil sentar na cadeira do avião, qualquer lugar de eu passar, que eu passava antes, eu já não passava mais. Então, eu pensava muito, eu gosto muito de reflexão, falava, nossa, como a vida do obeso é mais difícil, porque o mundo não é preparado para receber um obeso. A sociedade, os lugares não são feitos para pessoas obesas. Elas são feitas para pessoas... E aí vem um sofrimento. De um padrão. Daí a pessoa, ela sofre, né? Porque ela se sente... A própria pessoa se sente inadequada. Exato. E vem um sofrimento muito grande. E existe um peso social estético. Né? Que nós quando estamos vivendo um momento crítico. Exato. Muito forte. E aí entra também aquela questão da mulher. A mulher, hoje em dia, além de tudo, ela tem que ser bonita, malhada, né? E ela tem que ainda dar tempo de fazer academia, de estar ali e tudo mais, de ser a mãe. Não é isso, gente. O mundo, a gente tem que ser o que a gente consegue ser e o que traz, e o que está dentro das nossas limitações, né? Por isso que às vezes aumenta os seus pacientes. Eu já quero o telefone. Eu já vou ver em off ali. Porque eu acho que é praticamente impossível você se manter no pico em todas as situações. É como sucesso. Ninguém fica no pico do sucesso. O sucesso oscila. Então, você vai ter prioridades na sua vida.
há momentos onde a mãe vai ser mais forte que a profissional, há momentos que a profissional vai ser mais forte que a mãe, e há momentos que a esposa vai ser mais forte. Então, tem que ter equilíbrios, você vai ter que ter essa sabedoria. Eu estava falando disso antes com a Thaís. Exatamente. Um dos meus maiores conflitos quando eu decidi, né? Eu casei ano passado e agora eu e meu marido, a gente tem conversado sobre ter filhos. E eu entrei num conflito quando a gente decidiu ter filho, num primeiro momento. Por quê? Né? Porque eu acho a estrutura hoje em dia para a mulher traiçoeira, né? Porque aos 30 anos, né? Eu tenho 33, mas aos 30, normalmente é o auge da mulher profissional, né? Tanto da mulher quanto do homem, mas aos 30 anos é normalmente o auge, que é o que, né, na minha vida, demorei muito para chegar e construir, né, da maneira como eu tô agora, para chegar nesse lugar profissional de ser uma profissional que consegue atender só no particular, que tem um fluxo de pacientes estável e tudo mais. E aí eu pensar em engravidar, ter filhos e dar um passo para trás. Para mim, isso era difícil. Num primeiro momento, foi difícil eu pensar nisso, né? E daí eu percebi que, assim, eu não precisava deixar de ser a profissional. Não precisava. Então, eu vou ter que dar um passo para trás, tudo bem, né? E depois retomar aos poucos e poder fazer o que eu quero fazer. Por que você acha que é dar um passo para trás e trabalhar menos? Então, muita não gente... é um passo e sabia pra que muita trás. gente me falou isso? Falou assim, Carol, você... inclusive, pensando na minha profissão. É um momento, eu acho, de privilégio. Não de passo para trás. Porque só quem pode fazer Trabalha isso Só são quem os pode trabalhar privilegiados. menos. Então, eu não vejo. É Assim, como um tsunami. Você sabe que o mar recolhe, depois ele volta mais forte. Então, é isso que vai acontecer com a tua carreira. Você vai recolher, mas isso não quer dizer que você vai parar no tempo nem no espaço. Depois você volta com a sua força. Aí tem a ver com a minha ansiedade, né? Das coisas terem que tá sempre fluindo e produzindo. Porque tá diferente do que você programou. Você acha que é isso? Não sei, assim, o que... eu acho que é muito, muito essa coisa de eu achar, catastrofizar na minha cabeça, que é realmente, eu vou parar, e eu tenho que parar. Aí eu conversei com várias amigas e colegas, e elas falaram, Carol, eu deixava meu filho ali no cantinho do consultório, eu saía do atendimento, amamentava, voltava. Te falar isso, eu montei um quartinho dentro do consultório, com tudo. Olha só, gente. Com tudo. Dava uma consulta, outra corria lá, tá tudo bem? Limpava, tinha tudo lá, meu neném tava Só se organizar e saber delimitar os papéis, né? Agora, racionalmente, eu tenho essa consciência. Vamos ver como vai ser. E a gente tenta, não deu certo por aqui, deu certo por ali. E eu acho que ser mãe, dentro da minha profissão, que trabalho com mães e com filhos, né? E com crianças, lógico, vai mudar totalmente. Você já pensou tanto de conteúdo que você vai ter para ensinar para essas mães? Vai mudar totalmente. Com a tua capacidade, com o teu conhecimento, com tudo que tem aí dentro, vivenciando a realidade, que hoje você vivencia com empatia, com amor e conhecimento científico. Mas você vai passar a ter isso na prática. Na vivência. É outra coisa. Já pensou como você vai acolher teus pacientes? Que nem eu falo para os pais hoje em dia. Eu falo, olha, gente, eu no teu entendo trabalho. o que vocês estão passando. Eu não sou mãe. Eu vou falar o que está no livro. Ó, ajudaria a ser isso, tá. Mas assim, eu sei que na prática... É outra coisa, né? E até assim, vai ser uma experiência interessante. Eu saber a teoria, mas eu sei que na prática, quando a gente fala das emoções e dos movimentos no período da maternidade, obviamente não vai acontecer tudo da maneira como é idealizado e tá ali. E tá tudo bem, né? Tá Essa tudo é a bem, questão. Vai ser a sua experiência, o seu momento. Vai. Vai ser lindo. Ô, Carol, e você falou muito, né, no teu Instagram sobre motivação. Motivar a ser uma melhor pessoa, motivar a ser uma excelente mãe. Que motivar é até fácil, né? Mas assim, que a gente precisa ter o autoconhecimento para conseguir ter perseverança disso. Eu acho que isso é uma... eu acho que isso é uma vivência que eu tive, né? E que... Eu já falei disso também no meu Instagram, mas assim, eu sempre fui uma criança... Eu era muito feliz, tinha uma família... fui muito abençoada, assim, da família que eu tenho, das pessoas que enfim, me cuidaram e estão comigo até hoje. Mas eu sempre fui uma criança que se cobrava demais. Talvez até por isso, por eu vir de uma família muito estruturada. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 2 irmãos. Os 2 são médicos. Os 2 são... E tem irmã? Uma irmã médica, que é um ano mais velha do que eu. Eu imagino como é esse almoço, hein, no domingo. Mas a gente tenta não falar... E agora nós somos sócios, né? Os Numa 3. clínica. Na clínica.
É impossível, eu duvido que não rola um caso. Rola A gente tenta porque... não rolar. Não, e eu falei a vida inteira, eu não vou casar com médico. E teu marido é médico? E meu marido é médico. Ele é o quê? Ele é cirurgião plástico. Ai, que beleza, né? Mas assim, que eu tava comentando. Eu era uma criança que se cobrava muito. Então, eu tinha que ter bons desempenhos em tudo que eu fazia. Eu queria tirar nota boa, eu queria ser boa no balé, né? Eu fazia balé clássico. Tudo eu me cobrava, ser uma boa filha e tudo mais. E com o passar do tempo, né? Obviamente, isso, quando a gente tem um nível de exigência muito alto com a gente mesmo, e isso serve para qualquer pessoa que tem esse nível de exigência, a gente chega um momento que a gente exaure, que a gente cansa e que a gente sofre, né? Então, o que me ajudou muito foi quando eu comecei a terapia e comecei a perceber que eu não precisava ter toda essa cobrança em cima de mim, que eu podia ser quem eu era, né? Que eu podia ter as dificuldades que eu em determinadas coisas e podia ter facilidades em outra e que tá tudo bem, né? Então, é poder respeitar a pessoa que eu sou, né? E depois disso, por exemplo, uma coisa que eu ficava muito ansiosa e me cobrava muito. Quando eu tinha que apresentar um trabalho, uma palestra, quando eu tinha que me expor, era muito difícil para mim. Porque o meu interior, eu sou tímida, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa mais fechada e mais tímida. E eu fui desenvolvendo isso com muita terapia, sabendo que eu não precisava me preocupar muito com o que os outros vão pensar de mim. E sabendo que eu podia ser quem eu era. Você tinha necessidade de aprovação? Um pouco. Quando eu era menor, eu tinha, principalmente dos meus pais, porque né? Porque você, na cadeia alimentar da sua casa, você é o filho que número? Do meio. Ai, amiga, eu te entendo, então. É difícil, né? É mais difícil. Coitada, minha irmã sofreu, meu irmão também. Porque assim, ser o primeiro... O meu irmão foi mais mimado, mas assim, ser o primeiro filho também tem um... Tem um preço grande. Sua primeira grande. filha é muito pior, sabia? A gente desbrava o... Desbrava o mundo, isso que a minha irmã fala. A minha posição de filha do meio era meio que assim, meu irmão é 1 ano e pouco mais novo do que eu. E ele sempre foi, assim, o bebezão, o querido de todos nós, assim. Hoje em dia é uma pessoa fantástica, assim. Mas eu não podia ser bebê, né? Não. Porque ele já tinha nascido. E nem a mais velha. Então, eu era muito independente com as coisas. Eu fazia tudo. Eu era uma criança que dava conta do que tinha pra fazer. Porque, né? E a minha irmã, coitada, acho que ficou mais de escanteio ainda. Mas a gente sempre teve muito amor dentro de casa. Eu sou muito grata aos meus pais pela... referência que eles deram pra gente ao longo da vida, isso sabe? É muito legal, sabe por quê? Isso é a realidade dos seus pacientes. Acontece com todo mundo. Isso é normal, não é? E aí, vem uma questão, né? Mesmo eu vindo de uma família típica, né? Então, meu pai é provedor, a minha mãe dedicava aos filhos, morei com os meus pais moravam com os meus avós, muito contato afetivo, sempre uma família muito estruturada, disponível. Mesmo assim, né, tem questões dentro de mim e angústias dentro de mim, por exemplo, por que eu tinha que ser tão boa em tudo, que eu tinha esse nível de exigência? Amiga, ninguém tinha te ver. Exato. Então, assim, cada um vai desenvolver, mesmo sendo dentro de uma família, que se você falar assim, nossa, família de comercial de margarina. Não existe, Carol. Não existe, porque sempre vai ter algo dentro de nós, porque são as nossas vivências e é a maneira como nós enxergamos o mundo, né? Então, a gente precisa realmente se conhecer pra gente conseguir entender o que nos faz sentido, aonde a gente quer chegar e respeitar. Você já descobriu por que você é psiquiatra? Ah, com certeza. É isso aí. E uma dica, como a gente faz pra se conhecer? Terapia, gente. Muita terapia, né? E você faz terapia, né, Carol? E é maravilhoso, né? Eu faço terapia análise. É outro preconceito, né? Que as pessoas têm. Gente, eu não sei o que as pessoas têm contra a terapia. Eu faço terapia é outro desde os 9 anos. Olha Eu só. que minha mãe, ela que coisa tem maravilhosa. problemas. Lá em casa, todo mundo fazia terapia. Que ótimo que a tua mãe teve esse insight, né? De que assim... Acho que é por isso que todo mundo fala pelos cotovelos. Fazer terapia pra falar menos agora. Tem que lembrar. Eu acho que tem perfil de pessoas, enfim, que realmente são mais resistentes a entrar em contato consigo mesmo, a falar, a saber dividir, a compartilhar e a achar que esse espaço é um espaço de cura, sabe? A terapia, ela nos ajuda a realmente entender quem nós somos, qual é o nosso lugar no mundo. Se apaziguar, às vezes, com esses pais da infância que, às vezes, carregam, né? A gente pode carregar traumas ou vivências ali. E conseguir aceitar que nós temos determinadas questões dentro de nós que, às vezes, a gente não gosta, mas que estão ali,
né? E que a gente precisa lidar com isso. Então, assim, todo mundo tem dentro de si agressividade, todo mundo pode sentir tristeza às vezes, a gente sente momentos bons, lógico, mas a gente pode sentir ciúmes, a gente pode sentir inveja. Então, muitos sentimentos que são colocados como sentimentos horrorosos e que são reprimidos, né? Mas são naturais do ser humano. O ser humano tem. Desde que eles estejam ponderados. Exato, desde que a gente saiba o que está sentindo e saiba o que vai fazer com isso. Porque uma coisa é se eu não souber, por exemplo, que eu estou com inveja e ficar atacando o outro sem entender o porquê. Porque até a agressividade é necessária pra gente ter o arranque da reação. Exatamente, exatamente. Você não pode ser. Porque senão todo mundo vira uma mosca morta, né? Você não produz, você não faz nada, porque você não consegue canalizar a tua agressividade pra chegar onde você quer. E não é agressividade, porque daí tá. Eu posso ter agressividade e sair socando todo mundo. Não é essa agressividade, né? É a agressividade que eu consigo conhecer, saber e saber usar da maneira, né, mais correta, enfim, adequada socialmente. Então, assim, a terapia, ela é um caminho, né? E é um caminho que, assim, eu falo muito para meus pacientes isso. É um caminho que, até por eu ter vivido isso e eu perceber as transformações que isso me gerou, né? Se eu não tivesse feito terapia, eu não estaria aqui falando. Eu estaria dentro do consultório só atendendo, né? Eu não estaria me expondo. Então, a terapia, em muitos momentos, ela é a fonte, que eu falo assim, a doença mental, ela vem assim, né? Eu sempre falo que é um iceberg. É a pontinha. Muitas vezes tem muitas coisas lá embaixo que a gente tem que trabalhar para melhorar e para fazer essa pontinha melhorar. Porque às vezes melhora com remédio, melhora. Mas se a base não tiver consolidada, não tiver... Exato. Exatamente. Ô, Carol, e isso é tão importante porque as pessoas precisam se conscientizar que o terapeuta é uma pessoa preparada para te ajudar nesse caminho de busca interior e mudança de vida. Não é a sua vizinha. Não é sua melhor amiga. Não é verdade. Não é a academia. Não, a academia pode até complementar, te ajudar a dar força. Mas as pessoas têm que saber com quem elas abrem as suas coisas mais preciosas e íntimas. Exato. Porque senão elas vão aumentar e arrumar outra ferida. Porque daí elas se frustram com as pessoas. E existe uma coisa que é o sigilo, sabe? Muita gente se sente exposto. Que nem eu falei pra vocês, olha, eu tô aqui, como você se sente? Me senti um pouco exposta, porque realmente, né, querendo ou não, é um lugar de exposição. Mas quando a gente pensa na terapia, muita gente se sente exposto falando daquilo que aflige, das angústias, dos problemas. E é uma exposição, porém existe um sigilo. Na verdade, você está expondo pra você mesmo. Você não tá expondo pra pessoa. Né? Quando as pessoas chegam no consultório, nossa, tá tão difícil falar, ai, doutora, o que você vai achar? Eu falei, não sou eu que vou achar. É o primeiro ouvido. É você que tá achando que eu vou achar, porque você já acha, olha só, né? Filosofando, mas é verdade. Porque o julgamento, ele tá dentro de nós. Então, terapeutas éticos, óbvio, né? Não tô falando de os psicólogos, os psiquiatras, existe um sigilo que aquilo que é conversado ali dentro vai ficar ali dentro. Né? Aquilo não vai ser quebrado. Então, é uma segurança, sabe? E realmente, assim, esse é o caminho. Eu falo para a maioria das pessoas, se as pessoas pudessem fazer terapia, né? E tivessem, se fosse mais barato, mais acessível também, né? Mas hoje acontece que existem muitas escolas de psicologia. E essas escolas fornecem as clínicas. Então, eu tenho alguns pacientes que eles frequentam, o SUS também fornece terapia. Então, são pessoas mais preparadas do que você confiar a sua intimidade em outras pessoas. Então, e não é um preparo, por exemplo, né? Um terapeuta, ele não vai ficar dando conselho igual a vizinha, não vai ficar, ele vai... Às vezes dando um conselho errado, né? A vizinha, gente, por favor, ele não vai te escutar, ele vai se escutar, né? Sim. Então... A vizinha, às vezes, ela tem, assim, um ponto de vista que ela já não gosta da pessoa de quem você está falando, não é? Ela não é imparcial. Da vizinha, né, gente? A vizinha tem que ser amiga. A vizinha não é terapeuta. A vizinha é amiga. Para levar problema para a vizinha. Levar alegria, tomar um café. A vizinha é para tomar café, comer bolo. Tomar um vinho. Não para levar problema, né? E essas coisas... Eu falo que o teu importante, o teu precioso, a tua dor, é com uma pessoa preparada para isso. Porque senão essa dor que você compartilha com uma pessoa que não é preparada para isso, ela vai gerar uma segunda dor. E daí vai desencadeando um outro processo. Por exemplo, gente, vou dar um exemplo assim. O que a gente trabalha muito na psiquiatria e na psicologia, tá? Quando eu vou atender um paciente, eu não posso ficar o tempo todo olhando para esse paciente através das minhas vivências. Vamos dar um exemplo X.
eu acabei de me separar do meu marido, eu, Carol, profissional, psiquiatra, tá? Uma suposição. E aí eu atendo uma pessoa que separou ou que tá em processo de separação e pra mim foi ótima a separação. Daí a pessoa chega e fala, tô com problema com o marido. Nossa, separa, é ótimo. Eu fiz isso, resolveu minha vida. Que a vizinha daria. Isso é a vizinha, tá? A Carol psiquiatra ou qualquer psiquiatra ou psicólogo vai fazer o seguinte, independente da minha vivência, vamos entender o que se passa no mundo desta pessoa. E aí, a partir do que ela vai trazendo e das vivências dela, a gente vai direcionando ela a se escutar. E não falando, isso aí é o problema, ou isso não é. Ela que vai decidir. Ela que vai decidir. Então, porque a responsabilidade e a vida é dela. Exatamente. Então, por isso que assim, né? É muito fácil a gente dar conselho. Tem horas que eu olho e falo, meu Deus, devia separar mesmo, ou sei lá. Mas eu vou guardar isso pra mim, eu vou respirar fundo e eu vou olhar através dos olhos daquela pessoa. Para realmente poder fazer sentido para ela, né? E isso em N situações, né? Então, a gente olha... por isso que, assim, não é a vizinha, não é enfim, não é ninguém próximo que vai ser essa pessoa de referência, que vai auxiliar a pessoa a se entender. É um profissional capacitado, né? Então, é outra coisa. É outro nível. Né? É outra coisa. Mas, assim, a academia, que não falei, academia da terapia. Academia ajuda, exercício físico, assim... Rotina, né? Rotina é muito importante, eu acho. É importante. Tem vários estudos falando do exercício físico como... E, Carol, você como psiquiatra, teria alguma alternativa fora do consultório que ajudaria no emocional, no psicológico das pessoas para evitar os transtornos, como uma academia, alguma coisa assim, como prevenção? Eu vou falar o que eu faço comigo, né? Assim, eu sou uma pessoa que... Eu sempre tive... Como eu trabalho muito com a doença, com o sofrimento, eu tenho medo de adoecer, né? E eu tenho casos na família, eu tenho uma genética importante e tal. Então, eu sempre tive medo de ter uma doença mental. E eu tento sempre priorizar e colocar prioridades dentro da minha cabeça do que é que me auxilia e vai me auxiliar a não ter uma doença mental. E o que é isso, né? Então, o exercício físico é uma coisa muito importante. Outra coisa é a psicoterapia, né? Então, assim, eu faço sagradamente a minha terapia porque eu preciso desse espaço, né? Porque a carga é grande daquilo que chega no consultório. Lógico que tem pacientes e pacientes, mas assim, é uma carga grande de final de dia. Existe um cansaço mental e eu sei o meu limite. Por exemplo, teve épocas que eu trabalhava em vários lugares, assim. Eu trabalhei no SUS e atendia 10 pacientes e tudo mais. Eu sabia que aquela carga era muito maior do que eu podia aguentar. E que se eu ficasse muito mais tempo ali naquele lugar, aquilo poderia me gerar uma doença. Então, por que eu tô falando de mim? Exatamente para as pessoas entenderem que elas têm que entender aonde elas estão, que mudanças elas podem fazer na rotina, no estilo de vida delas, que vá auxiliar a se manter bem, né? Quando você vê que você já tá passando, que você já tá dormindo mal, que tô ficando muito indisposta, muito cansada, o que eu posso mudar no meu dia a dia? Redução de cafeína também. Hoje em dia a gente fica à base do cafezinho o tempo todo. Então, são várias coisas que a gente vai tentando fazer para realmente manter dentro desse mundo muito louco, né? Desse mundo muito agitado, tentar manter a nossa cabeça no lugar, assim. E se tiver alguma doença ou alguma coisa também, saber procurar atendimento, né? Quanto mais rápido, melhor. Com certeza. Principalmente para quem já tem casos na família. Sim. Qual o primeiro sintoma que uma mãe tem que se preocupar em levar o filho para um psiquiatra? Por exemplo, se ela acha que ele está ficando depressivo, geralmente, se ela acha, ele já está, não é? Então, às vezes. Gente, o primeiro sintoma é aquele que a mãe olha. Ou ela. Essa é uma boa, acho que normalmente a mãe adoece primeiro que o filho. Ela adoece depois o filho. Eu costumo achar que é assim. Tem casos que eu acho que as crianças são uma consequência da família. Assim, eu tenho uma dó das crianças. Eu tenho. Eu falo, gente, a criança é o reflexo dos pais. Mas olha, mães... Tem estudo pra tudo, né, gente? Eu sou muito acadêmica com essas coisas. Tipo, tem estudos que falam que mães deprimidas acham que os filhos estão sempre muito piores do que eles estão. Piores, né? Porque elas olham através dos olhos dela, que é o que a gente estava comentando. O que é o primeiro sinal? Potencializam tudo. É normal a criança ter tristeza. A questão é se os sintomas eles forem duradouros, né? Então, assim, sei lá, faz uma semana que teve uma mudança comportamental. Eu falo, o olho da mãe, realmente ele tem que ser sensível a perceber mudanças que são naturais do dia a dia. Tipo, ele tá triste porque tá de castigo ou foi mal na escola.
e de uma criança que tá ou porque os pais separaram, ou de uma criança que tá há semanas com mudança comportamental, que você já percebe que assim não quer mais brincar com os amiguinhos e tudo mais. Então é ter esse olhar de prestar atenção no seu filho. Se você vê que tem algo ali que tá fugindo, ou tá mais agressivo, ou tá mais agitado, ou tá tendo problema escolar, leva para avaliação, porque a avaliação, ela não necessariamente, tanto com psicólogo ou psiquiatra, né? Porque a avaliação, ela não necessariamente, ela vai dar um diagnóstico ou ela vai dar um remédio. A avaliação, ela serve para realmente tirar essa pulguinha atrás da orelha, que será que tem algo acontecendo, né? E se tiver, o profissional vai falar que grau está, será que dá para manejar só com terapia? Será que só trocando a sala da escola melhora? Eu já tive pacientes que às vezes era um problema de bullying situacional, ali a gente descobriu, trocou a sala, deu tudo certo. Então, assim, manejou isso dentro da escola. Então, às vezes é uma coisa bem pequena que a gente... Mas aí vai dos pais terem comunicação com os filhos e perceberem que aquela criança tá diferente, né, do que o habitual. Não entrar no estado negacionista, né? Por exemplo, como a gente vê às vezes com crianças com atraso de fala, ou que os pais acham que pode ter um autismo, alguma coisa assim. Às vezes eles demoram muito para ir procurar o atendimento, porque acha que vai melhorar e tudo, e em vez de já começar a intervenção e começar o tratamento o quanto antes, mas por medo. Aquela fase negativista, né? Porque o pai também, às vezes, não quer ver o que o filho tem. Então, assim, leva para avaliação, vai atrás, né? Eu sei que existe o estigma de um psiquiatra da infância, mas não é o que se imagina, né? O seu filho não é louco. E nem sempre o filho vai precisar de um tratamento com medicação. Às vezes vai num psiquiatra e vai diagnosticar e vai direcionar, né? É um direcionamento, com certeza. E faz parte, né? Porque a saúde mental vai no oculista. Não vai no oculista? Vai no nutricionista. Hoje em dia as crianças passam pelo nutrólogo. Então o que tem no psiquiatra? Faz parte. A criança tem que ter uma qualidade de vida onde ela possa ser feliz. Uma das coisas que eu mais prezo dos meus filhos é a saúde emocional. Fala, inteligência emocional é o que eu mais acho precioso. Isso é muito importante. E isso dentro de casa é através de comunicação. Meu filho uma vez estava se vitimizando na escola, mais novo. Mamãe, o meu amigo sabe que é 2 mais 2, eu não sei. Falei, você sabe sim, quanto que é 2 mais 2? Ele, 5. Eu falei, parabéns, viu como você é inteligente? E tá tudo bem. Importante, a autoestima tá tudo em dia. Qual que você fez no outro dia que você fez? Ela faz isso sempre, parabéns. Eu acho ótimo. Incentivar. Pronto. A autoestima é tudo. Gente, ter comunicação, assim. Por exemplo, que bom que ele chegou pra você e ele pôde falar o que estava acontecendo, que você, né, pôde acolher e dar uma resposta. Então, assim, é importante ter essa comunicação dentro de casa. E ele ainda falou assim, não é, mamãe, não é 5, tá errado. Eu sabia que ele sabia. Então, as crianças são mais testando. Não, mas a Thaisa é ótima para isso. Ela é cheia das cartas na manga, que ela não tirou ali com a educação desses meninos. Ela é uma ótima mãe. Falei, eu se eu fosse mãe hoje, eu ia pegar umas dicas com ela. Não, eu sou mãe, né? Mas agora tem 26 anos. Você é mãe de adulto já. Já não dá. Não dá mais. Pra falar 2 mais 2 vai ser 5. Meu filho, não, filho, vida adulta meio, não é 5. É 5,5. Ana, mas nós gostaríamos já de finalizar, né, Silvia? Já vamos ter que finalizar. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Nós queremos te agradecer pela tua presença. Você é uma pessoa maravilhosa. Que bom que você se dispôs a se expor aqui conosco e abrir o teu cantinho um pouquinho do seu coração, da sua intimidade. Nós sabemos o tanto que a intimidade é uma coisa preciosa, né? E você, como psiquiatra, e se relaciona com seus pacientes, mostrar as suas fragilidades é uma coisa muito linda, porque humaniza o teu tratamento com o teu paciente. O teu paciente se sente mais acolhido. Eu me enxergo assim com os meus. Então, eu acredito que esse podcast vai ser uma alavanca de amor e de sucesso quando os seus pacientes verem você, vão ver como você é mais linda e mais preciosa e competente. Muito obrigada. Como ótima psiquiatra. Então, nós queremos agradecer pela tua presença. Muito obrigada pelas dicas. Passa o número da sua psicóloga para nós, né, Thaís? Deixa o Instagram. Nós vamos entrar em contato com ela. Nós somos super interessados, precisamos. E queremos te agradecer e volte sempre. O nosso programa está aberto para você e temos certeza que você tem muito conteúdo para passar. Não deu nem para o gasto, a gente nem falou do pós-gestação, não falou dos bebês. Mas que eu tiver meu filho, a gente conversa. Inclusive, eu quero deixar uma coisa aqui. Você falou assim, eu não sou mãe, ainda não tenho experiência. Não.
Você tem muita experiência. Só o fato das mães compartilharem com você, você já tem uma experiência adquirida clínica. Ninguém tira isso de você. Isso é teu pro resto da vida. Então, você tem muita coisa para trazer para nós. Venha, traga as malas, o container e abra para nós, né? Isso mesmo. Sempre muito obrigada, bem-vinda. gente. Obrigada, foi Obrigada, ótimo. Carol, por esse tempo de qualidade, por esse aprendizado precioso aqui com a gente. Obrigada, amei participar. Vocês são maravilhosas. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.